Olá! Hoje vamos falar sobre parede arquitetônica básica. Primeiramente, a parede no Revit é uma família de sistema, ou seja, ela não é carregável para dentro do projeto como um arquivo externo, assim como a gente faz com famílias que a gente, por exemplo, baixa da internet. Ela é transferida de entre um projeto para o outro ou template, certo? Então, e além disso, a gente tem que saber também que existem três tipos de parede. Existe a parede básica, que é o que a gente vai falar hoje. Existe a parede empilhada e a parede cortina. São temas para outro vídeo, mas hoje a gente vai falar da parede básica. E da parede básica, existem três, na verdade quatro, que eu vou explicar para vocês porque, formas de criação de parede básica. Existe a forma de criação de parede genérica, a parede composta e a parede cebola. Essa parede cebola, ela tem duas formas de você trabalhar com ela, então eu vou estar explicando todas essas formas aqui, certo? Vamos começar pela inserção das paredes no projeto. O comando parede, ele fica na guia arquitetura, no painel construir. Aqui, o primeiro comando é o comando parede. Note que aqui você tem a parede direto. Se você clicar aqui, você vai direto criar uma parede arquitetônica. Se você clicar aqui no menu suspenso, vai abrir outros tipos de parede. Aqui o primeiro é a parede arquitetônica, que é o mesmo que esse botãozinho aqui. Segundo, a parede estrutural, que é uma parede com fim de estruturação mesmo, de estrutura. E a parede por face. A parede do face, você vai estar criando uma parede baseado na face de uma massa. Então vamos falar sobre parede arquitetônica. Ao clicar no comando, já vai estar pedindo para você colocar, e note que aqui no canto vai estar se perguntando qual tipo de parede que você vai colocar. Vou começar pelo tipo de parede básica, só para poder explicar sobre a inserção dessa parede. Parede básica genérica. Aqui, você vê que tem paredes básicas que já vêm pré-carregadas dentro do projeto, tá? Aqui tem paredes cortina e aqui parede empilhada. Parede cortina e empilhada a gente vai ver em outro momento. Vou pegar aqui uma parede genérica. Provavelmente no de vocês vai ter a genérica 200mm, certo? Aqui, antes de eu começar a sair clicando e fazendo a minha parede, é bom sempre notar aqui em cima. Quando eu for colocar a parede, ela vai estar sempre restrita à base. Geralmente vai estar restrita à base, sem deslocamento. Aqui, deslocamento de base 0 e geralmente deslocamento superior. E ela vem com um pré-definido dessa forma aqui, Vem como não conectada, com 4 metros de altura. No meu caso aqui, a escala está em centímetros, é 400 centímetros, 4 metros de altura. Então é sempre bom você ver isso antes de sair clicando e fazendo a parede. Por quê? Porque no Revit esse vem pré-determinado, e depois que você se der conta que você estava criando todas as paredes sem restringir a altura, ou sem tu definir a altura, você vai ter que parar para arrumar todas as paredes novamente, certo? Então aqui, o meu eu vou colocar restringido ao nível 2, que são 3 metros. Não, que é 3 metros. Aqui mostra a altura desconectada. Porém aqui, caso eu tenha como não conectado, ele me mostra o valor pré-definido de altura da minha parede. O restringido ao meu nível 2, certo? Segundo, a linha de localização. É basicamente quando você vai inserir a parede por onde você quer inserir ela. Aqui, existem várias formas. A primeira delas é a forma centralizada. Ela vem pelo centro, linha central da parede. Vou mostrar os outros. Linha central da parede, linha central do núcleo. Caso seja uma parede composta, ela vai ter um núcleo e ele vai estar centralizando por esse núcleo. Face de acabamento externa e interna, que são os mais comuns. Face do núcleo externa e face do núcleo interno, certo? Aqui vai estar um comando de seleção. Ele vai perguntar se você quer fazer a inserção por cadeia ou não. O que significa isso? Quando você for inserir a sua parede, se tiver desmarcado,
cada segmento de parede que tu for colocar vai ser de modo separado. Por exemplo, se tiver marcado, toda vez que você clicar, vai até o local onde você quer finalizar aquele segmento, ele já vai começar do final daquele segmento até a próxima vez que você clicar uma parede, certo? Aqui ele pergunta o deslocamento, é o offset. Eu quero que a criação da minha parede seja com uma distância pré-determinada de 15 centímetros. Ó, eu vou até colocar aqui, ó, face de acabamento interna. Ó, já tá vindo com a distância de 15 centímetros dessa parede aqui. Bem interessante esse comandinho aqui. Aqui raio, caso eu queira fazer raio, uma parte mais criando paredes mais arredondadas. E aqui é permitir ou não união, que é quando eu chegar perto, aqui tá permitir. Vou dar um exemplo. Clica aqui e cria uma parede para cá, tá vendo que ele já criou uma união de parede aqui? Se eu começar a criar paredes, não permitindo união, vai acontecer o seguinte: ele vai estar criando uma parede, porém ele não vai estar unindo ela automaticamente. Isso vai depender muito da usabilidade, do que você está fazendo no momento, certo? Ó, aqui está permitindo a união. Agora eu vou permitir. Note que já fez toda a união da parede ali, pelo núcleo e face de acabamento interno e externo, certo? Certo, essa parte é a inserção de parede. Vou mostrar agora para vocês uma imagem para explicar um pouco sobre os tipos de parede, certo? Aqui a gente tem uns tipos de parede do Revit. A parede básica, que é uma parede que é utilizada basicamente para mostrar a espessura total da minha alvenaria e o material do bloco, geralmente, no máximo. E aqui a gente tem uma parede composta, onde tu já pode notar que ela tem uma textura diferente aqui no núcleo, uma textura externa, ou seja, a gente está vendo mais de um elemento ali. E uma parede cebola que está totalmente dividida em várias partes, que acaba garantindo mais detalhamento, mais detalhes sobre a construção. Aqui embaixo tem uma coisa muito interessante que fala de anteprojeto até o projeto executivo, que é daqui, anteprojeto para o projeto executivo. Porque a gente não começa criando um projeto pensando no tipo de alvenaria que eu vou ter, certo? Então, ele mostra isso aqui, que na parede básica geralmente é utilizada no anteprojeto, e conforme vão avançando o projeto até a parte executiva, a gente vai mudando o tipo de parede. Essas são as formas de construção da parede dentro do Revit, tá? A parede cebola, a parede básica, ela tem somente uma camada. A composta, ela tem mais camadas, e a cebola, ela tem essas camadas de forma separada. Agora vamos explicar como funciona cada uma dessas formas de você estar criando essas paredes. Aqui eu já tenho alguma coisa feita para poder estar explicando para vocês. A minha parede genérica, vou clicar aqui nela, eu construí ela como uma parede genérica, ela tem somente uma camada. Se eu clicar aqui, ó, no painel de propriedades, em editar o tipo, a gente vai ver aqui em construção, o primeiro parâmetro é os parâmetros de estrutura. A gente vai ver que ela só tem a linha estrutural. A gente não tem, fora do limite do núcleo, ela só tem um núcleo. O núcleo dela é basicamente para dizer a espessura e o tipo do material que eu vou ter. É bem básico mesmo, certo? E aqui eu quero que vocês gravem isso, que aqui sempre vai estar escrito o lado externo e aqui o lado interno. E essa é uma parede central, então isso não vai importar muito. Antes que eu me esqueça, vou cancelar aqui porque eu não quero mexer em nada. Quando você tem dúvida por exemplo, essa aqui é uma parede simples, você não tem a camada interna e a camada externa visivelmente aqui. Porém, se você clicar nela, vai ter sempre esse controlezinho para você modificar
o lado. Isso aqui vai estar sempre apontando para o lado externo. Então, se você tiver dúvida, saiba que quando você encontrar esse controle, ele vai estar mostrando o lado externo da parede, certo? Essa aqui é uma parede composta. Como é que funciona a parede composta? Vamos fazer da mesma forma. Painel Propriedades, Editar Tipo. Ao editar o tipo, a gente verifica aqui em estrutura novamente, a gente tem a camada central, a camada interna e a camada externa dela. E a gente pode ir colocando camadas até a necessidade que a gente tem. Por exemplo, aqui eu simplifiquei e coloquei a parede interna, o tijolo de 11,5, a camada externa, reboco externo, mais a pintura cinza, com um valor de 2 centímetros, e a interna, um reboco interno, pintura branca, e 1,5 centímetros de espessura total, certo? Eu poderia fazer quantas camadas eu quisesse para especificar chapisco, reboco, qualquer outro tipo de coisa, até a camada da pintura, se eu quisesse, certo? Mas aqui eu estou só simplificando. Adriel, mas como é que faz para inserir essas camadas? Logo aqui embaixo, a gente tem o botãozinho de inserir. Clicando, a gente vai estar inserindo direto uma camada, e nessa camada a gente vai ter que especificar qual é a função, o material e a espessura. Sempre que estiver fora do núcleo, essa camada vai deixar de ser uma camada de estrutura e vai acabar sendo esses outros tipos de camada que tem aqui. Geralmente é uma camada de acabamento, mas nesse caso aqui eu posso colocar como substrato e definir o tipo do material para ela. Se eu quiser dar para mim definir um material, como é que eu faço? Clica nos 3 pontinhos, vai abrir uma outra parte do Revit, que é a sua edição de materiais. Aqui eu vou deixar para outro momento para explicar sobre materiais para vocês, mas a princípio é o seguinte: você vai ter que criar materiais específicos para cada tipo de camada. Como é que você vai fazer? Simplificando isso de uma forma bem simples. Você vai procurar pelo material que já vai existir aqui, padrão. Esse material no nome padrão, você vai duplicar ele. Isso é muito importante, porque se você mexer no material padrão, ele pode estar desconfigurando uma família que já está existente em várias outras famílias que já estão carregadas no projeto. Então você vai duplicar e colocar o nome, já vai vir com a edição do nome. Vou colocar o nome assim, reboco interno, por exemplo. Daqui nesse reboco interno, perdi o reboco interno. Aqui eu já criei o reboco interno mais pintura, reboco interno. Aqui, o que você vai ter que definir, porque a gente não está falando de renderização, não está falando de visualização, a gente está falando só de modelagem, de lançamento ali no projeto, de desenho. A gente vai definir uma cor para esse desenho, para poder diferenciar em planta. Se quiser, se não dá para deixar também tudo na corzinha cinza. Vem com essa padrão na cor 127, 127, 127, esse cinzinho aqui. E beleza, dá um ok. Esse reboco já vai vir parar aqui, e agora você vai dar a espessura dele, de 1 centímetro, por exemplo, aqui. Ao fazer isso, dando um ok, isso já vai aparecer. Então, aqui o meu eu vou cancelar a inserção daquela família, porque eu já criei a família de reboco interno mais pintura externa, certo? Daí tu vai dar um ok. Daí pronto, ele já vai criar. Como é que vai ficar a tua parede? Se você não está visualizando ela dessa forma, você vai vir aqui embaixo e mudar o nível de detalhe para detalhe alto, certo? Ao colocar em nível de detalhe alto, você vai conseguir verificar os níveis as camadas das paredes. Em nível de detalhe baixo, vai ficar somente um bloco ali, muito simplificado. Sempre coloca em nível de detalhe médio ou alto. Vou colocar em alto já para garantir que a gente está vendo tudo, certo? Então, daí aqui você vai ver que você vai ter todas as camadas criadas.
eu coloquei a parte do reboco externo um pouco mais grosso, de 2 centímetros, do que a interno que eu coloquei em meio. E o controle está me dizendo que a camada de externa é essa, certo? É assim que faz a criação de uma parede composta. Agora entra os tipos de parede cebola, que eles chamam. Primeiro eu vou falar sobre o tipo de parede cebola dividido por peças. Mas antes eu quero falar outra coisa. Antes eu quero dizer para que a gente utiliza isso. Para a gente chegar num nível de detalhe, a gente chama de LOD isso em BIM, maior, para ter um quantitativo, uma especificação de materiais bem mais assertiva, a gente pode estar trabalhando com cada camada da parede de uma forma. Dessa forma, tipo de parede dividida por peças ou dividida por paredes. Isso vai garantir que no meu quantitativo e o meu orçamento saiam com muito mais detalhado e muito mais assertivo. Vou dar um exemplo. Num apartamento, pensa num prédio com vários andares, num apartamento, um tijolo, uma parede de um banheiro, o azulejo, ele não vai até a laje do segundo pavimento. Ele vai ser recuado um pouco e colocado gesso. Agora, o meu chapisco e a minha pintura e meu reboco vão até o final. Ou não também, depende do método construtivo. Outra coisa é o piso. Primeiro é feito o levantamento dos blocos, onde depois é colocado o contrapiso e em cima do contrapiso é colocado a pintura ou o azulejo. Essas diferenças que se você não se der conta, ela dá uma diferença muito grande no orçamento e no quantitativo no final da contagem. Então, fazendo dessa forma, garante que seja muito mais específico. Então tá, vou estar mostrando como é que funciona primeiro a parede cebola dividida por peças. A parede cebola dividida por peças é uma parede composta, porém a gente usa nela o comando criar peças. Esse comando vai criar em cima dessa família uma outra família, permitindo controle sobre cada uma das camadas. Isso dá essa personalização. Porém, quando eu quiser informações específicas sobre essas camadas, por exemplo, ali no meu caso, reboco e pintura, eu vou precisar analisar os parâmetros da categoria de peças, não mais de paredes, certo? Vou explicar como é que funciona. Então, é uma parede composta, clica nela e aqui no painel, na aba modificar, no painel criar, a gente vai ter aqui, ó, criar peças. Clicando aqui, de cara ele vai criar essa família, imitando cada uma das peças, vai criar peças sobre essa família dessa parede e vai dividir cada peça com uma seleção diferente. Agora eu tenho o controle sobre cada uma das partes direto na vista, não precisando entrar mais igual aqui, ó. Não precisando mais entrar na parede, editando o tipo e vendo qual cada uma dessas camadas. Agora as camadas vão estar selecionáveis e o melhor de tudo, eu vou entrar em a diferença, ela serve justamente para isso. Eu vou entrar na vista de corte, vou pegar aquela minha parede e vou clicar no meu reboco interno, reboco e pintura interna, certo? Cliquei. Se eu vir aqui, ó, pode ver que eu não estou selecionando a família de paredes, eu estou selecionando uma família de peças. E aqui a gente tem todos os parâmetros referentes à minha parede. Isso é interessante, porque ele traz informações referentes à família original. Ó, a categoria original paredes, família original parede básica, tipo original é a parede composta de 15 cm, é o nome do tipo. E os materiais até
as informações referentes ao material, certo? Aqui eu posso estar clicando em mostrar manipuladores de camada de forma. Clicando, ele libera que eu possa deslocar da base e do topo a quantidade de centímetros que eu quiser. Ó, aqui eu vou fazer deslocamento da base, clicando, por exemplo, 10 centímetros. E aqui no topo, eu também vou fazer o deslocamento aqui e vou colocar a altura de deslocamento do topo de 30 centímetros. Eu não vou fazer nada na externa. Agora, as informações referentes a esse deslocamento que eu estou diminuindo, estou vindo em corte a minha parede, né? Minha alvenaria. As informações referentes à diminuição dessa parede, ó, vou colocar aqui no 3D para vocês verem. Aqui em 3D a tela não mostra as partes da parede. Isso vai estar sempre disposto para mim na vista de corte e na vista em planta. Eu vou mostrar para vocês uma tabela referente a isso. Ó, aqui no comprimento da parede eu vou modificar para vocês verem que aqui no parâmetro de comprimento não muda nada. Quer ver? Ó, tenho o controle, modifiquei. O comprimento dessa minha parede, que é uma parede básica de tijolo em pintura branca, não está mudando em nada. Porque aonde está sendo mudado, a minha parede ela continua daquele jeito que eu deixei. Só um pouquinho, deixa eu desligar aqui as notificações. Meu Deus, cara. Ó, na tabela de peças, nota que quando eu mexo no controle, olha ali, o meu comprimento ele muda dessa minha parede. E eu consigo tirar uma quantidade metro linear agora, mas não mais pela tabela de parede, mas sim pela tabela de peças, certo? E quais são os prós e os contras? Os prós é que para o desenvolvimento do projeto é mais simples eu selecionar todas as paredes e dividir tudo por peças, para eu poder ter separadamente o parâmetro de cada uma dessas partes, certo? Porém, se eu tiver que fazer esse controle de altura, que é um dos principais fatores de você estar dividindo por peças, você vai ter que fazer manualmente, pelo tipo, esse deslocamento, porque ele não permite que você faça, olha aqui, ele não permite que você altere isso direto no parâmetro, e não tem como tu alterar o parâmetro de tipo dessa peça. E segundo lugar, é que, ó, eu vou até tentar, aqui não permite que você faça essa alteração. E segundo lugar, que você vai ter que fazer uma a uma. Sem contar também que nesse caso, nos parâmetros das peças, a gente não encontra a restrição de topo, somente a restrição de base. Ou seja, quando a gente estiver falando de peças, a gente não vai ter noção do que vai estar indo até o teto ou não. Isso pode gerar um grande problema por você não saber de qual informação. E até no caso de uma verificação, fazer uma verificação de qualidade do modelo, no caso de peças se torna mais complicado. Agora eu vou mostrar para vocês... detalhe, essa parede ela continua intacta, a família parede, porém o comando de peças você pode mexer à vontade. Na verdade, mexer à vontade, né, aqui na parede, porque nos parâmetros vai estar a maioria deles bloqueados. Se eu excluir uma das partes da parede, o que vai acontecer? Ó, ele aqui está me dizendo, a exclusão de uma peça irá excluir todas as peças associadas ao elemento original que ficará visível. O que acontece? Eu vou excluir o elemento e vai voltar a aparecer minha parede composta. Uma parede composta normal, certo? E é isso aí, essa é a parede dividida por peças. A parede cebola dividida por paredes, que é uma forma mais comum e mais assertiva, ela tem também seus prós e contras. Vou explicar como é que ela funciona. Ela é uma parede, na verdade elas são, aqui nesse caso,
cada camada dela que eu quero é uma parede diferente. A diferença é que eu alinho elas para que elas ficam formando ali tipo as camadinhas da cebola, como a gente pode dizer, certo? Ó, vou fechar essa, vou aumentar isso aqui pra gente e vou mostrar para vocês. Ó, em vez de ser criada uma parede composta, a gente vai criar como se fossem paredes básicas. E cada parede básica especificar a camada sendo uma tipo a estrutura dela. Vou explicar. Aqui, ó, o meu reboco interno, eu cliquei nele e ele é uma parede de, ó, clico aqui em editar tipo, entro na estrutura e vejo que ele é uma parede de 1,5 centímetros. O nome do material eu coloquei o reboco interno, pintura branca, e ele tá como acabamento. Ok. Agora para o meu, a parte do meu núcleo, vou lá editar tipo, vocês podem ver que não tem mais do que uma camada, porque ele representa uma camada direta camada referente àquele material. Tijolo de 11,5 centímetros. Entendesse? Isso aqui. E a camada externa, só para mostrar para vocês, é uma outra parede, onde na estrutura a gente tem o tipo de acabamento, o tipo de material e a espessura. E ela se compõe dessa forma. Assim, eu tenho o controle dessa parede, podendo fazer, tipo, dando muito mais liberdade nas soluções arquitetônicas, no método, tipo, especificar muito mais a fundo o projeto executivo, de como como o projeto vai ser feito em obra. Só que, lembrando que ao invés de você estar criando uma parede com camadas, com cada uma daquelas camadas, uma parede composta, você está criando, em vez de uma parede, criando 3, nesse caso aqui. Porque eu poderia, dentro de uma parede, estar especificando o quê? Mais umas 10 camadas, se eu quisesse. E isso pesa muito no projeto. Imagina fazendo um prédio de 100 e poucos apartamentos, cada uma das paredes com o seu material especificado dentro de uma parede. Então a gente passa a ter vários tipos de parede e dependendo do caso não vale a pena. Vale a pena a gente trabalhar com as paredes de composta. Ou seja, conclusão, né? Cada parede deve ser utilizada com um objetivo específico. Se seu objetivo é executivo, mostrar o método construtivo, você usa uma parede de cebola, tipo cebola. Se você precisa fazer só especificar basicamente o tanto de reboco, o tanto de pintura, num lote mais mediano, você pode estar falando de parede composta. E se você precisa fazer só dimensionamento, você vai trabalhar com uma parede genérica. Seria isso. Eu quero agradecer vocês por ter ficado comigo até esse momento. Espero que eu tenha explicado tudo direitinho. Caso eu não tenha explicado, pode deixar aqui no comentário. A gente responde ali, explicando. Se precisar, faz um vídeo, faz um post no Instagram. E para a próxima a gente vai falar sobre os outros tipos de parede. Quero pedir para vocês deixarem o joinha, comentar se quiser e se inscrever no canal para dar aquela força pra gente, tá? E até a próxima!